Boa tarde, queridos ouvintes da nossa amada Rádio Catedral e do programa Viver Bem, que é o programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E hoje, gente, o grupo dos psicólogos católicos que se reúne mensalmente sobre a formação, a condução espiritual do bispo Dom Antônio Augusto. Nossa, ele que está com a gente em todas as nossas reuniões, né? Nós somos compostos e formados, né, por ele em todos os meses. Nossos encontros está no nosso Facebook, viu, gente? E qualquer psicólogo ou estudante de psicologia poderá participar. Hoje formamos um corpo de 122 profissionais. Mas hoje, aqui nos estúdios da Rádio Catedral, vamos falar de um tema que foi pedido por um ouvinte que não quis se identificar. E é um tema, uns dizem que é delicado, outros dizem que não. Você está curioso? Anote aí, o tema é traição, gente. E para falar sobre traição, aqui eu estou com um psicólogo clínico, que é humanista, é o Rodrigo Franca, ele que é paroquiano da Nossa Senhora de Bom Sucesso, mas que é de Inhaúma. Nossa Senhora de Bom Sucesso de Inhaúma, ele tem consultório na Barra da Tijuca, ele faz parte do time aqui do programa Viver Bem. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos, boa tarde, Sônia, obrigado pelo convite, e vamos falar sobre esse assunto realmente que é complexo, mais do que um simples assunto entre casais. Até. É verdade, né, Rodrigo? Uhum. Até que quando eu recebi esse tema pela produção, eu dei uma paradinha e comecei a pensar, nossa, que tema delicado, mas será que nós estamos preparados para sermos fiéis para a vida toda? Essa é uma questão, é do próprio ouvinte, e isso me levou a pensar porque, assim como você, como psicóloga clínica, nós ouvimos muitas histórias de sofrimentos, resultados desses processos de infidelidade, não é isso? Poderia contextualizar, Rodrigo, esse tema? Então, a gente tem uma base, né, animal, que faz com que a gente vive em sociedade, e os animais não têm esse compromisso que a gente assume como ser humano. E com isso, com esse compromisso, e a gente tendo uma aliança, né, fazendo uma aliança com, eu vou falar aqui em casais, né? Não necessariamente, porque a traição também pode acontecer com amigos e grupos de trabalho. Exato, né? Mas vamos focar aqui na questão do casal. Então, quando você casa, você assume um compromisso, você tem uma confiança, você tem uma segurança. E quando isso se quebra, aí é que é a traição. Por isso que é mais complexo do que a gente pensa. E você, querido ouvinte, deve estar curioso, né? Então, tem muito assunto a abordar. Anote o nosso e-mail e colabore aqui com a gente. Pode entrar em contato, faça suas perguntas para o psicólogo clínico Dr. Rodrigo Franca. E ele, juntamente comigo, estaremos respondendo e tentando ajudar você nas suas dúvidas dentro deste assunto ou até de outro. Anote o nosso e-mail: viverbem@radiocatedral.com.br, e você também poderá participar pelo nosso WhatsApp. Anote aí, é o 21, viu, gente? 986852455. Também pelo nosso telefone aqui na Rádio Catedral, 3231-3560. E se você perder, saiba que nós também continuamos lá no YouTube. É só procurar o canal da Rádio Catedral e o programa Viver Bem. Rodrigo, você fala sobre essa traição, está abordando o casamento, né, a fidelidade. E por falar em casamento, nós estamos falando de um sacramento. O matrimônio é um sacramento, não é isso? Sim, verdade. É um compromisso que a gente assume perante Deus, perante
É você que é casado. Isso Eu sou vai. casada há 34 anos, com a graça e bênção de Deus. Ainda chegou lá. Tá chegando lá. Mas quando, como eu falava, Rodrigo, assim que a produção encaminhou esse pedido desse ouvinte que não quis se identificar e ele pede para nós abordarmos o tema traição, logo me vem à memória, à mente, a traição de Judas. Né? Judas que traiu a confiança de Jesus. E falar de traição é falar sobre um dos maiores sofrimentos que sente uma pessoa que foi traída. Trair alguém significa ser infiel, é isso? Ser infiel, sim, dependendo do contexto que você vê, mas a traição de fato é uma quebra desse contrato de confiança, uma quebra dessa segurança que você tem, né? Então essa quebra é vital para o andamento, né, do relacionamento. E com isso a gente tem como o tema começa a ficar muito subjetivo, porque o que um considera traição, o outro talvez não considere. Por isso que é um pouco subjetivo nesse sentido, mas de fato temos, eu dei uma pesquisa rápida, temos 15 tipos de traição. Nossa, e aí não é só uma traição relacionada ao famoso caso, né, extraconjugal, mas temos 15 tipos, né, que são até eu desconhecia quando eu fiz essa pesquisa, né? Então, mas quando eu li fez muito sentido, né? Em consultório deve estar aí relacionado, mas eu peço até que você mencione, sim. Não, sim. Porque em consultório o que eu mais vejo em sofrimento, quando o tema é traição, é quando um casal, uma das partes descobre que a outra parte está traindo pela internet. Esse é né? mais digamos, a famoso traição hoje. Online. É. E que o outro, né? Eu sou especialista no atendimento de casal e você também, não é isso, Rodrigo? Poderia falar um pouco mais sobre isso? Deixa eu só falar os 15 tipos de traição. O comportamento condicional, a intimidade sem sexo, mentir, aliança contra o parceiro, ausência ou frieza, perda de interesse sexual, desrespeito, injustiça, egoísmo, quebrando promessas, traição física, ter fantasias sexuais sobre outras pessoas, ter sentimentos amorosos por outras pessoas, gastos financeiros e a traição virtual. Né? A traição virtual é que está acontecendo agora, ultimamente, né, por causa dos avanços da tecnologia. E aí entra mais subjetivo ainda, porque você começa a ver e a perceber que o que é uma... depende da pessoa, mas o que é uma traição? É a pessoa tá se correspondendo mais do que a própria esposa ou o próprio cônjuge? Não sei. Pode ser um fator de traição. Ou então até mesmo a traição de fato, de né? fato, uma traição, combinar para sair, enfim. É bem... aí a gente precisa estar na terapia para entender o que de fato a pessoa entende como traição. Entendo. Aqui está chegando pelo WhatsApp, Rodrigo, uma pergunta para você, Diga. Ao psicólogo Rodrigo Franca. O que leva uma pessoa a trair alguém? Tem vários fatores, mas dentro da minha clínica que eu vejo, muitas desses fatores, pode se resumir a 2 ou 3, que assuntos ou problemas que não são resolvidos no casal, não são falados abertamente, um diálogo aberto, né? Então é uma coisa que isso é essencial, né? Tem coisas que a gente não resolve como casal e
isso acaba virando uma bola de neve e acaba gerando um desinteresse, acaba gerando um egoísmo, acaba gerando várias questões que minam, né, o matrimônio, o relacionamento, exatamente. Já estamos quase indo para o intervalo. Opa. Mas eu quero complementar até a sua brilhante resposta, Rodrigo, dizendo também que há insatisfação pessoal em psicoterapia, né? Nós identificamos muitos motivos que levam, mas na verdade não são motivos de fato. A insatisfação é da própria pessoa. Exato. E outra coisa que me chama muita atenção quando os casais, né, eles relacionam, eles se queixam dessa insatisfação, se queixam da traição, de uma descoberta de uma traição, também é apontado a rotina. E eu costumo dizer que a rotina pode levar o amor para a UTI. Né? O amor precisa, na verdade, de cuidados diários, né? Que quando se casa, nós fazemos no sacramento aquele juramento. Exato. É o sim para sempre, é aceitar o outro. E quando esse outro ele começa a se revelar nas suas qualidades, mas também nos seus defeitos, aí vai esse afastamento. Então, eu gostei muito quando você coloca o diálogo como a base, mas a produção já está me apontando que só falta 1 minuto, Rodrigo. Eu vou deixar você complementar essa resposta aqui depois do intervalo. Aguarde aí, querido ouvinte, que é só 1 minutinho. Até boa tarde, queridos ouvintes. Olha eu aqui de novo, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, aqui no programa Viver Bem, e honrada aqui com a presença do psicólogo clínico, que é existencialista, é humanista, tem consultório lá na Barra da Tijuca, que é o Rodrigo Franca, que faz parte do time do programa Viver Bem e do grupo dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese. Rodrigo, é uma alegria imensa contar mais uma vez com a sua participação. Você quer complementar a pergunta que foi feita? Então, a grande questão é que a gente precisa, todos os casais precisam ter um diálogo, precisam abertos, né? Precisam tornar isso mais fácil entre ambas as partes, porque quando você sobrepõe a outra, no sentido, eu vou fazer um comportamento, eu vou fazer uma escolha, nunca tem, e não é conversado, né? Tem questões no casal que precisam ser conversadas, e com isso faz com que a rotina fique chata, a autenticidade do casal, a originalidade do casal acaba afetando. Né? Então a gente precisa ter esse diálogo aberto. Não é porque você está casada que você não pode ter amigos, por exemplo. Né? A amizade também faz parte. Eu não estou dizendo qualquer amigo, coleguinha. Não, amigos mesmo. Claro. Né? Que você pode ter e contar nas horas difíceis. Né? E a psicoterapia auxiliaria esses jovens casais ou casais que não têm o diálogo, né, trabalhado. Exatamente. A psicoterapia para casais ajudaria de uma forma significativa. Exatamente. Quem ama não trai. Isso é mito ou é verdade, psicólogo Rodrigo Franca? Olha, existem várias formas de amar. Mas com certeza quem ama confia e tem segurança. Logo, da melhor forma que eu posso responder isso é: quem ama vai pensar 5 milhões de vezes antes de trair. Não estou dizendo que vai trair ou não, mas vai pensar. Interessante. E vai ser a última situação. E nós temos que, eu costumo trazer uma frase, afinar a consciência, né? Porque nós
assim, contraímos o sacramento matrimonial. E a traição, seja ela em pensamento, seja ela de qual forma for, ela é uma transgressão. E do ponto de vista religioso, claro, nós temos como psicólogos católicos, por isso estou falando dessa forma, né? Nós também vimos isso na clínica. Do ponto de vista religioso, a infidelidade é um grande pecado. Por quê? Na palavra de Deus, o que Deus uniu, o homem não separa. E, Rodrigo, aqui, para complementar, tem mais uma perguntazinha. Como dar a volta por cima depois de descobrir uma traição? Também de uma ouvinte que não quer se identificar. Então, essa pergunta é muito boa porque você, se é a pessoa que foi traída, você vai ouvir muita coisa. Por exemplo, acaba com tudo, ou você não é isso, você não é aquilo, sempre tem esse julgamento, né? Uma traição não necessariamente quer dizer que é o fim do relacionamento, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. É porque existe o perdão. Existe o perdão, né? E a gente precisa, né, como ser humano, como católicos, nós precisamos exercer esse perdão, né? Não é porque o outro errou que a gente vai massacrá-lo, né? Então, com isso, a melhor forma que eu tenho para responder isso seria a ideia de que olhe para si, o que foi, o que isso gerou. É uma oportunidade para você abrir esse diálogo aberto, né? Para que você consiga expressar todos os seus sentimentos. Obviamente a confiança vai ficar abalada e tem que ser dito isso no casal, né? E com isso a gente precisa trabalhar, literalmente na psicoterapia, trabalhar os sentimentos que ela está sendo gerida e se ambos querem. Eu atendi um casal recentemente que um dos cônjuges teve a traição, e a partir dessa traição eles tiveram que fazer esse diálogo aberto, né? E eles começaram a ajustar certas coisas que estavam muito ruim e incomodando já há algum tempo dentro do casamento. E com isso, hoje eles estão melhores, estão juntos, graças a Deus, né? Estão melhores, porque eles permitiram, e a parte que traiu realmente assumiu o papel, né, toda a culpa, no sentido, o porquê ele conseguiu expor o porquê ele traiu, né? E isso é muito importante, né? Por isso que toda vez que eu atendo um casal, eu pergunto: o que vocês querem? Vocês querem continuar ou vocês querem separar? Eu preciso saber dos dois, porque não adianta a gente fazer um trabalho onde um quer uma coisa e o outro quer outra. Da mesma forma, né, psicoterapicamente falando, eu faço essa identificação, Rodrigo, o sentido da vida do casal como logoterapeuta, né? Aonde está o amor? Claro que precisa, se os dois se uniram em matrimônio, é porque existe amor. Então, a capacidade de errar é humano. Você começou falando dos animais, do instinto, do impulso, mas nós somos humanos. Deus nos concede a inteligência, a capacidade de perdoar. E é sobre essa capacidade que nós devemos, né? Nós trabalhamos na clínica, porque pagar na mesma moeda nunca é a solução. A vingança traz até um certo prazer momentâneo, não é isso? E não há problema nenhum em dar uma segunda chance. Claro, como você bem colocou, um vaso quebrado, eu costumo dizer, né? Ele pode ficar até muito mais bonito, claro, mas não será o mesmo vaso. E eu costumo me referir ao mosaico quando eu atendo casais. O mosaico é belíssimo, né? Mas é preciso ter amor. A base de tudo é o amor, para que possa se captar do outro a verdadeira essência daquele relacionamento.
A traição é uma doença? Poderia ser dita psicologicamente pela ciência assim? Olha, doença eu não digo, mas como o mundo, né, as influências do mundo estão quebrando todos os nossos valores como família, né, acredito que isso possa se tornar crônico, mas não, como é que se diz, uma doença necessariamente dita. Tem alguns casos, você deve acompanhar também, que são tratados por nós como considerados como patológicos, ou seja, a gente até faz uma orientação e um encaminhamento para o uso de psicofármacos acompanhados por psiquiatra, quando o caso é de compulsão sexual. Não é Sim, isso? isso precisa ser abordado, precisa ser falado especificamente, sem nenhum tabu, Sim. porque isso pode gerar uma traição compulsiva. Sim, até porque quando você coloca a internet, né, esse acesso, o acesso à pornografia, isso é uma traição Também, também, não deixa de né? ser. É uma das formas, e aí me fez lembrar destes casos de compulsão, de busca incessante por pornografias, por, enfim, imagens pela internet, contato, sala de bate-papo. Alguns entendem que não há traição porque está virtual. Mas como você, como especialista, bem colocou, é uma das formas de traição, sim. Sim, e aí vai da subjetividade da pessoa, né? Como ela entende isso. Mas de fato, realmente, a gente precisa ter esse olhar clínico para ir abordar isso quando a gente atende no casal. É verdade. Como a psicoterapia, Rodrigo, pode ajudar nos casos de infidelidade? Então, a psicoterapia pode melhorar essa conversa, né, clara que o casal precisa ter. A psicoterapia também pode ajudar a ajustar algumas coisas que estão sendo difíceis para um ou para o outro, ou para o casal em si, né? Principalmente a questão, quando a gente fala do casal, a gente fala também de algumas questões como filho, deveres de casa que são cumpridos ou não, né? A parte financeira, quem ganha mais, quem ganha menos, quais são as responsabilidades de um e de outro. E isso a gente precisa ajustar para que o casal consiga saber lidar com as diferenças, saber lidar que um é diferente do outro, mas ambos têm um objetivo principal e fortalecer esse objetivo, né? Aonde eles querem chegar como casal, o que eles querem construir. Isso acredito eu, a base, né, de um casal onde a gente pode ajudar na psicoterapia, né, fazendo com que eles ajustem certas coisas que eles não conseguem perceber para que eles tenham até uma melhor qualidade de vida. Qualidade de vida conjugal, não é isso? Exatamente. Na verdade, eu estou entendendo que você trabalha de forma, assim, o que é convergente, né? A base, o amor, a família, e não aquilo que os separa, e sim aquilo que os une, né? Isso é muito bonito, Rodrigo. Num mundo tão carente de amor e tão sexualizado, né, que a gente infelizmente acompanha e que existem muitos estímulos à infidelidade, né? É muito bonito esse trabalho que você faz. Você faz algum trabalho social, Rodrigo? Eu faço trabalho, eu tenho um projeto social na igreja. Qual é a igreja? Essa paróquia? Nossa Senhora de Bom Sucesso? Olha que bacana! Já estamos terminando, então você fale um pouquinho sobre esse trabalho, dê o seu contato, se despeça dos nossos ouvintes. Então, eu tenho esse projeto social, né, na paróquia Nossa Senhora de Bom Sucesso. Eu sou voluntário numa instituição no Rio Comprido também, né, então a gente pode trabalhar. A questão que eu quando eu recebo as pessoas talvez eu não possa te ajudar, mas eu indicarei alguns locais, né, onde a gente pode
ter a terapia e tudo mais, ou Qual seja, seu telefone? meu telefone de contato seria 975474145. E você, querido ouvinte, né? Nós estamos um pouquinho com pouco tempo, mas se quiser o contato do psicólogo Rodrigo, se não deu para anotar, entre em contato aqui com o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br, que a produção se encarregará de passar. E eu quero fazer um convite muito especial a todos vocês que estão nos ouvindo do programa Viver Bem. Como sabem, eu sou psicóloga clínica, especialista em logoterapia. O pai da logoterapia é Viktor Frankl. Teremos um evento através da arte em homenagem a esse grande psicólogo, psiquiatra, neurologista e sobrevivente dos campos de concentração no período do Holocausto, gente. Estaremos no dia 21 de março aqui no Memorial Municipal Getúlio Vargas, aqui pertinho na Glória, na Praça Luiz de Camões, mas é preciso fazer inscrição. Vocês entrem em contato aqui com a gente ou pelo meu WhatsApp 982935721. Nós estaremos homenageando o Viktor Frankl através da música, da poesia, da pintura, da fotografia, falando sobre sentido de vida, a vida e obra desse maravilhoso autor, representado através da arte. Valerá muito a pena e eu espero encontrar todos vocês lá. Agora, para terminar o nosso programa deste domingo maravilhoso, quero recomendar um filme, Prova de Fogo. Viu, Rodrigo? Fala sobre traição e fala sobre o amor de Deus na vida de um casal. Super recomendo. Eu agradeço a produção do programa, Elizabeth Martins, Isoneto Costa e toda a equipe técnica da Rádio Catedral. E para que possamos viver bem a vida que se tem, um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.